Iniciando então mais um dia do nosso trabalho, o livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia do Chico. Nós vamos para o capítulo número 50, a desencarnação de Fernando, e depois o 51, nas despedidas, né? Capítulo final aqui do nosso Os Mensageiros. Bom dia, Luiz. No nosso encontro anterior, nós vimos aqui instruções importantes de André Luiz. Aqui no capítulo número 47, no trabalho ativo, falava sobre a grande preocupação dos espíritos em trabalhos junto aos encarnados, a preocupação sobre a nossa concentração, a nossa participação mental nesses trabalhos, né, concentrados, focados naquilo que está sendo apresentado para nós em termos de palestras, em termos de aplicação de passes, em trabalhos mediúnicos. Bom dia, Well. Em trabalhos mediúnicos, né? Então falava bastante sobre isso porque acontecia naquele momento, né, uma exposição do Sr. Bentes, né? E ele percebia então que muitos estavam distraídos, até mesmo adormecidos, e isso então era algo preocupante, né? Depois aqui embaixo no número, deixa eu ver aqui, no número 48, deixa eu ver aqui, aqui também no 47 ele começou a trazer para nós algumas situações de atendimento, né, que eles realizaram, contando aqui alguns casos para nós, para a nossa instrução. Uma senhora, por exemplo, pedindo atendimento para o marido, uma senhora desencarnada pedindo atendimento para o marido que estava então encarnado ainda. Bom dia, abraço. Depois aqui no número 48, pavor da morte. Aí tivemos aqui um caso curioso, que André Luiz, então, aliás, Aniceto, né, foi solicitado por um dos trabalhadores daquele grupo para que prestasse assistência fora daquele local. E aí então, caminhando, eles chegaram num edifício grande, que pela descrição aqui parecia ser um hospital, e eles foram então direto para o necrotério. E lá encontraram então uma jovem de 30 e poucos anos, que havia desencarnado, se encontrava ali para ser tratado, né, para ser devidamente tratado. E aí então ao lado havia um espírito, né, de uma personalidade masculina, que tentava fazer com que o espírito daquela jovem se desligasse do corpo e fosse então e seguisse seu caminho, né, pelo mundo espiritual. E aí então a jovem, com muito assombro, ela ficava então com os olhos fechados, né, temendo realmente se ver como morta. Aí então, embora o processo de desligamento houvesse já terminado, ela resistia a essa nova realidade. E aí então Aniceto foi até ela, né, Cremilda era o nome dessa jovem. O jovem insistia para que ela se desligasse do corpo, mas ela não fazia, né? Então Aniceto foi até ela e, conversando, né, apresentando ali uma outra estratégia de atendimento, fez com que ela compreendesse que a vida era muito mais importante do que a ideia da vida, era muito mais importante que a ideia da morte. E aí então ela aceitou, foi então aplicado nela passes magnéticos para que ela adormecesse, e aí então o jovem a conduziu, né, com muita emoção e com um sentimento de gratidão muito profundo. Depois aqui no 49, também nesse mesmo hospital, aí vem um caso mais curioso para nós aqui, desses que foram apresentados. Eles então foram até um quarto e tinha ali um paciente com um quadro clínico bastante grave e também um quadro espiritual. Era ali um senhor de 60 anos, mais ou menos, que tinha leucemia. Ele já se encontrava em coma durante alguns dias, e o corpo dele, então, gradativamente ia entrando em falência. E aí, então, André Luiz foi convidado, né, por Aniceto, assim como o Vicente também, que se encontrava junto, para observar o fenômeno. Então, naquele caso, né, como percebendo que a situação era irreversível, que a desencarnação iria acontecer, então eles não só prestariam o auxílio para aquele espírito, para que ele
se desligasse então do corpo, embora ele não tivesse o conhecimento do plano espiritual, né, da realidade do mundo espiritual, né, então ele criava muitas dificuldades para a sua desencarnação. E aí então eles aproveitaram a oportunidade de assistência e também a oportunidade de estudos. E aí André Luiz relata para nós aqui a visão mais aprofundada que ele tinha, né, vocês se lembram que no início, quando André Luiz se preparava então para essa tarefa de uma semana, né, que aconteceu aqui junto a Aniceto, ele e Vicente, 2 aprendizes, tiveram a oportunidade, né, de receber ali uma assistência para facilitar a visão espiritual sobre muitos pontos aqui daquilo que acontecia no mundo material. Então, André Luiz, com essa visão mais aprimorada, conseguiu perceber então detalhes da vida material e da vida espiritual daquele processo de desencarnação. Então, esse capítulo número 49, Máquina Divina, trata exatamente desse tema. O que mais que nós podemos colocar aqui? Falava sobre, né, os detalhes que ele observava das bactérias, muitas doenças que até então ficavam contidas, né, pelo nosso sistema imunológico. A partir daquele momento começaram então a se manifestar, e isso já apenas agravava ainda mais o quadro. Mas o que era mais preocupante aqui nesse detalhe era exatamente, né, bom dia Dudu, era exatamente a postura mental daquele espírito, né? Embora ele estivesse em estado de coma, ele, como espírito, ele então se sentia temeroso, ficava agitado, criava muitas dificuldades para o seu desprendimento, né? Então é o que acontece com a maioria, né? O processo de desencarnação para nós, a ideia da morte, é algo ainda bastante assustador. E por isso, né, dentro dessa condição, nós resistimos ao máximo, mesmo estando já com a nossa desencarnação encaminhada. Então nós resistimos a isso. E isso não apenas traz para o espírito, no mundo espiritual, as tantas dificuldades, mas o processo de desencarnação se torna muito mais complicado. Então essa é a descrição que nós temos aqui. Uma passagem diz assim: vemos aqui um irmão no momento da retirada. Repare a incapacidade dele para governar as células em conflito. Né? Então aqui é uma frase que resume bastante essa passagem. E agora aqui no item número 50, a desencarnação de Fernando. Né? Vamos aqui dar sequência ao tema aqui do nosso estudo. Diz assim então: quando Aniceto retirou a destra da minha fronte, né, isso para poder ampliar essa visão, perdi a possibilidade de prosseguir nas observações do infinitesimal. Minha visão abrangia minúcias muito importantes ao interesse comum. Entretanto, estava longe daquele poder de apreensão que me transmitira o mentor amigo ao contato do seu elevado poder potencial magnético. Centralizando minhas energias visuais, analisava ainda o sistema ósseo, o sangue, os tecidos, os humores, mas aquelas batalhas microscópicas haviam desaparecido como por encanto. De qualquer modo, porém, minha surpresa era enorme, porque agora identificava em mim mesmo a potencialidade do raio-x. Aniceto, depois de proporcionar a Vicente o mesmo estudo, movimentava providências novas. No aposento conservava-se determinado número de parentes aflitos. Lembrando que no início foi relatado que dois familiares estavam desencarnados e o restante encarnados ali, preocupados com a situação. Um médico encarnado examinava o moribundo com atenção. Foi aí que as duas entidades que se mantinham no quarto e que apenas nos haviam dispensado a usual saudação se aproximaram do nosso instrutor, solicitando-lhe uma cooperação mais energética. Só para a gente poder lembrar aqui, ele relata duas senhoras desencarnadas, a mãe e uma parenta próxima. Por favor, nobre amigo, disse a irmã que havia sido genitora do moribundo, ajude-nos a retirar meu pobre filho do corpo esgotado. Há muitas horas estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar nesse transe.
Tenho procurado confortá-lo, mas em vão, acentuou a nobre senhora em tom lastimoso. Ele continua num estado de incompreensão dolorosa e terrível. Está absolutamente preso às sensações de sofrimento físico, como esteve ligado no curso da existência às satisfações do corpo. Aniceto concordou, acrescentando: notam-se de fato grandes lacunas na expressão mental do moribundo. Vê-se que atravessou a vida humana obedecendo mais a um instinto que à razão. Observam-se-lhe no mundo celular gestos complexos de indisciplina. Poderemos, contudo, ajudá-lo a desvencilhar-se dos laços mais fortes no que se refere ao círculo carnal. Será um caridoso obséquio, redarguiu a genitora aflita. A irmã está incumbida de encaminhá-lo? Perguntou o instrutor, compreendendo a magnitude da tarefa. Precisamos ponderar quanto a isso, porque o desprendimento integral se verificará dentro de poucos minutos. Ela esboçou um gesto triste e respondeu: desejaria sacrificar-me ainda um pouco por meu desventurado Fernando, mas apenas obtive permissão para socorrê-lo nos seus últimos instantes. Meus superiores prometem ajudá-lo, mas aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa reconsiderar o passado, identificar os valores que infelizmente desprezou. As lágrimas e os remorsos na solidão do arrependimento serão portadores de calma ao seu espírito irrefletido. Grande é meu desejo de conchegá-lo ao coração, regressando aos dias que já se foram. Todavia não posso prejudicar, com minha ternura materna, a marcha do serviço divino. Fernando, em verdade, é filho do meu afeto. Contudo, tanto ele como eu temos contas com a justiça do Eterno, e no que respeita a mim, estou cansada de agravar os meus débitos. Não devo contrariar os desígnios de Deus. A essa altura do diálogo, interveio o clínico espiritual que nos encaminhara até ali, informando atencioso: nossa amiga tem razão. Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobre tem sido a intercessão materna que tenho instruções para conduzi-lo a um lugar seguro, a uma casa de socorro, onde poderá colher o melhor proveito do sofrimento, porquanto será asilado em zona vibratória inacessível às influências inferiores e criminosas, embora situada em regiões baixas. Aqui a gente faz uma pequena pausa, porque nós vemos aqui um caso em que um espírito, né, aquela que foi a mãe de Fernando durante a encarnação, conseguiu então interceder por ele para que ele recebesse assistência. E aí então nós vemos esse espírito, essa mãe, numa condição já de consciência dessa realidade, falando sobre a desencarnação em si, falando sobre as responsabilidades que cabem a cada um desses espíritos, né, tanto dela quanto do filho, da preocupação de não haver mais agravamento da própria condição dela. E aí então vemos ali que tudo vai seguindo o seu ciclo, e por causa dessa, vamos dizer assim, dessa disciplina, embora ainda num estágio muito inicial, já que todos ali estão em condição de aprendizagem através da dor, lamentavelmente, nós encontramos ali outras situações aqui no nosso mundo material em que espíritos passam por esse processo de desencarnação de uma forma solitária e dolorosa. E aí então, após a desencarnação, como nós vimos, por exemplo, no caso de Camilo Castelo Branco, né, e também de André Luiz, tiveram que vivenciar aqueles momentos finais de uma forma solitária, depois no mundo espiritual, durante aquele período inicial, passando por toda aquela perturbação, por toda aquela aflição, e ninguém fazendo nada por eles. No caso de André Luiz, ele ainda teve também assistência, e nós poderíamos até mesmo fazer um paralelo com esse relato dessa mãe com esse filho, da mãe de André Luiz com ele mesmo, durante a sua desencarnação, já que ela, conforme nós vimos lá em Nosso Lar, ela sempre esteve presente ao lado dele, embora não pudesse interferir naqueles momentos durante 8 anos, dá pra gente imaginar. Uma mãe vendo o filho naqueles 8 anos, numa condição mais elevada, sem poder fazer nada para melhorar a sua condição, né? Então vimos aqui esse relato também aqui. Então podemos imaginar a mãe de André Luiz
acompanhando, né, toda aquela fase de angústia, porque é a mesma coisa que nós vemos aqui, um corpo entrando nessa fase tão dramática da morte, né, que é esse momento final, e o espírito então se desprendendo. Nós podemos lembrar que André Luiz, tendo ali doenças, tendo ali problemas de saúde que eram problemas graves, acabaram então fazendo com que ele também desencarnasse. Então nós podemos ver que mais ou menos o que aconteceu com André Luiz foi o que está acontecendo agora com esse espírito. E aí então a mãe de André Luiz, próxima a ele, também ajudando no processo de desencarnação, agora talvez não de uma forma tão efetiva como essa que nós vimos agora. Olá, Nancy, bom dia. Então só um instantinho, pessoal. E continuando aqui o nosso texto, vamos lá. Tá, então aqui o espírito Fernando então seria conduzido para um local de socorro, né, para uma casa de socorro, onde ele seria então protegido dessas vibrações mais baixas, né? Olha a diferença desse Fernando para André Luiz. Que André Luiz começa relatando, né, aquele período, né, de bastante angústia, né, que ele vivenciou. E continuando, vamos lá. Um pouquinho mais baixo para todo mundo. Bom dia, André. Vamos lá. Já sei, murmurou Aniceto com grave entono. Trata-se de medida muito acertada. Em seguida acentuou como quem não tinha tempo a perder. A aflição dos familiares encarnados aqui presentes poderá dificultar-nos a ação. Observem como todos eles emitem recursos magnéticos em benefício do moribundo. De fato, uma rede de fios cinzentos e fracamente iluminados parecia ligar os parentes ao enfermo quase morto. Tais socorros, tornou Aniceto, são agora inúteis para devolver-lhe o equilíbrio orgânico. Precisamos neutralizar essas forças emitidas pela inquietação, proporcionando, antes de tudo, a possível serenidade à família. E aproximando-se ainda mais do agonizante, tomou a atitude do magnetizador exclamando: modifiquemos o quadro do coma. Após alguns minutos em que o nosso mentor operava, secundado pelo nosso respeitoso silêncio, ouvimos o médico encarnado anunciar aos parentes do moribundo: melhoram os prognósticos. A pulsação, inexplicavelmente, está quase normal. A respiração tende a acalmar-se. 3 senhoras suspiraram aliviadas. Dona Amanda, dirigiu-se o assistente à esposa do moribundo, convém que vá repousar, levando as suas cunhadas. O Sr. Fernando está muito tranquilo e a situação é francamente favorável. Ficaremos velando o Sr. Januário e eu. As senhoras e mais 2 cavalheiros que se pontificavam a retirar, agradeceram satisfeitos e comovidos. Permaneceram no aposento somente o médico e o irmão agonizante. A melhora súbita tranquilizara a todos, e aos poucos os fios cinzentos que se ligavam ao enfermo desapareceram sem deixar vestígios. Abramos a janela, disse o médico satisfeito. O ar talvez acelere as melhoras do nosso amigo. O Sr. Januário atendeu, abrindo a ampla vidraça. Fundamente espantado, reparei que 3 rostos horríveis, pela expressão diabólica, surgiram de repente no peitoril e interrogaram em voz alta: como é? Fernando vem ou não vem? Ninguém respondeu. Notei, porém, que Aniceto lhes dirigiu significativo olhar, compelindo-os, tão só com essa medida, a desaparecer. Meia hora passou, dentro da qual o médico e o Sr. Januário, quase despreocupados do agonizante pelas melhoras havidas, encetaram uma conversação animada relativamente a problemas do mundo. Aqui é só para a gente fazer uma ilustração. Bom dia, Ligeirinho. Aqui só para a gente fazer uma ilustração sobre esse quadro. Já chegamos a falar sobre isso em outras situações, né? Aquela famosa chamada melhora da morte, que muitas vezes são contadas, são comentadas, né, por familiares e também, né, em hospitais e tudo mais, né? Bom dia, Elcio.
Então, assim, na prática, é interessante, né, porque eu trabalhei já em área de saúde, trabalhei em UTI, e ali nós tivemos um quadro, uma vez que eu comentei com vocês, de um paciente que se encontrava em coma, num quadro muito grave. E aí, então, embora ele estivesse ali entubado, estivesse numa situação bastante crítica, a família sempre muito presente, preocupada, fazendo aquelas visitas diárias, lamentando, né, ao lado ali da maca da nossa unidade. Bom dia, ajuda. Lamentando ali do lado da nossa maca, né? Então, assim, os exames nem sempre traziam resultados interessantes, né, para que pudesse ter alguma esperança da sua melhora. E aí, então, num certo dia, ele acabou despertando. E embora ele não pudesse conversar verbalmente por estar entubado e tudo mais, e também não tivesse qualquer tipo de expressão de consciência, ele gesticulava, ele conversava com a mão, fazia sinais. De uma hora para outra isso aconteceu. Né? Isso aconteceu inclusive no meu plantão, que eu estava trabalhando, fazendo ali prescrições, e de repente ele levantou a mão e começou a gesticular. Fui conversar com ele, chamamos o médico correu e tudo mais. E aí então a família foi lá, conversou com ele, né? A esposa parece que teve ali um DR com ele ali, uma coisa meio baixinha que a gente percebia a distância, né? Então aí depois todo mundo foi para casa, exatamente como aconteceu aqui nesse relato que André Luiz traz para nós. Pegaram ali as sacolinhas, pegaram as roupas, levaram para casa, né? Todo mundo foi dar uma descansada. No dia seguinte de manhã ele desencarnou. Né? Então isso aconteceu de uma forma muito rápida. A mesma coisa aconteceu com outro paciente também que tinha feito uma cirurgia cardiológica, uma cirurgia cardíaca. Também a mesma coisa, ele se encontrava ali muito mal, de repente melhorou, tomou café da manhã, a família veio, fez aquela festa toda, quando foi à tarde ele desencarnou. Então, quer dizer, nós vemos aqui, claro, que isso pode ser ali simplesmente um fenômeno fisiológico, né, que teve realmente ali uma pequena melhora e depois ele teve ali uma piora súbita, mas o que nós vemos aqui dessa perspectiva do plano espiritual é exatamente isso, né, até mesmo na própria família, né, tivemos aí meus tios que desencarnaram, meus avós que desencarnaram, a mesma coisa. Então todo mundo preocupado, aquela tensão, a família preocupada, e de repente, olha, vai para casa descansar um pouco que o quadro dele estabilizou. Aí o pessoal vai para casa, embora ainda um pouco pesaroso e tudo mais. E aí então, quando nós falamos sobre esse aspecto energético, vibracional, nós vemos exatamente o efeito que essa preocupação gera sobre o paciente e as dificuldades que isso também causam para os trabalhadores do plano espiritual. Então esse relato aqui é interessante porque lendo exatamente essa mesma situação, nessa despreocupação, depois ali na sala de visitas do hospital, a família numa conversação um pouco mais descontraída, falando sobre questões exatamente de problemas do mundo, né, como foi mencionado aqui, falavam sobre parentes, outros encontravam, se abraçavam com aquela esperança toda, então mudou completamente o quadro psicológico daquelas pessoas. E por consequência a gente fala sobre as irradiações mentais, né, que todos ali acabavam provocando, né? Então a mudança também nas características dessas ideias, daquelas energias, né? Então como isso afetava então esses pacientes. E aí continua aqui para nós, né? Aproveitou Aniceto a serenidade ambiente e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando-o dos despojos, reparando eu que iniciara a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, a qual, por fim, parecia estar preso o moribundo por extenso cordão, tal como se dá com os nascituros terrenos. Aniceto cortou-o com esforço. O corpo de Fernando deu uma estremeção, chamando o médico humano ao novo quadro. A operação não fora curta e fácil. Demorara-se longos minutos, durante os quais viu nosso instrutor empregar todo o cabedal de sua atenção e talvez de suas energias magnéticas. Né? Antes de continuarmos aqui, o Elcio colocou, né, que essa melhora também para afastar um pouco, que foi o que aconteceu aqui no nosso relato. Né? A Luísa lembrou que a mãe dela também viveu essa experiência, né? Uma desencarnação também assim. E o El colocou, né, já vi casos assim também em casos de parentes internados, uma melhora súbita e em seguida o desencarne. Né? A gente, claro, né, mais uma vez, não pode colocar isso como sendo algo
normal, mas nós percebemos, né, que mesmo que isso não tenha sido provocado pelos espíritos, como foi o caso de Aniceto que nós vimos aqui, esse instante de melhora, de mudança do quadro psíquico das pessoas que estão próximas, né, facilita bastante o trabalho dos espíritos, né? Então, pode não ser ali um padrão para todos os casos, mas certamente existe uma facilidade muito grande, até mesmo para o próprio desencarnado. Se por acaso ele estiver vivendo uma experiência de desencarnação em que ele se encontra sozinho, por não ter ali o apoio, por não ter o merecimento e tudo mais, esse momento de distanciamento psíquico dos familiares, das pessoas próximas, faz com que ele fique mais solto, vamos dizer assim, para poder se libertar. A família do morto, informada pelo Sr. Januário, aflita, penetrou no quarto ruidosamente. A genitora do desencarnado, porém, auxiliada por Aniceto e pelo facultativo espiritual, né, que era o espírito responsável por esse trabalho, que nos levara até ali, prestou ao filho os socorros necessários. Daí em instantes, enquanto a família terrena se debruçava em pranto sobre o cadáver, a pequena expedição constituída por 3 entidades, as 2 senhoras e o clínico, saía conduzindo o desencarnado a um instituto de assistência, reparando eu, contudo, que não saíam utilizando a volitação, mas caminhando como simples mortais. Sentia-me fortemente impressionado. Intrigava-me, sobretudo, o aparecimento daqueles rostos satânicos quando se abrir a janela. Por que semelhante menosprezo a um agonizante? Retirando-nos da residência, o instrutor me fitou, atento, e antes que formulasse qualquer pergunta, esclareceu. Não se preocupe tanto, André, com os vagabundos que esperavam nosso irmão infeliz. Só não penetraram na câmara de dor porque a nobre presença maternal impedia tal assédio. E depois de calar-se por momentos, acrescentou: cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros desregrados. Não é, pois, estranhável que tenha vindo esperá-lo na estação de volta à assistência real. A existência real. Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Então nós podemos imaginar que se ele não tivesse o amparo da mãe, né, como seria a sua desencarnação, né, atormentada por esses espíritos, né, dificultando mais ainda as condições de Fernando. Né? E nós podemos ver isso em várias situações aqui do nosso mundo. Né? Como eu falei para vocês, nesse caso, né, a mãe desse espírito se encontrava ali numa condição de mais consciência, de um pouco mais de equilíbrio, embora ainda tivesse as suas limitações. Mas e aqueles casos em que os espíritos simplesmente não têm amparo de ninguém? Nós vemos isso em vários, né, em criminosos de um modo geral, aqueles que estão envolvidos ali em situações problemáticas, e muito mais do que isso, né, espíritos também que já desencarnaram, que eram seus familiares, né, ou não tinham nenhum tipo de afeto, ou nutriam algum tipo de desprezo, ou faziam parte também daquele grupo de espíritos, né, que cometeram tantos equívocos. Então, tantas situações que são belas, como nós vimos no caso, por exemplo, de irmão Jacó, que teve a sua desencarnação bastante tranquila, um espírito bastante consciente, e tendo o amparo imediato, né, de espíritos ali que eram próximos, no caso da filha e de Dr. Bezerra de Menezes, né, nós temos outros casos também bastante tranquilos, né, mas outros bastante perturbados. O Elcio colocou para nós, né, o espírito André Luiz, no livro Os Mensageiros, apresenta o caso de um senhor que se encontrava em coma vários dias, vítima de uma leucemia, que é o caso que a gente está lendo. Né? Os familiares encontravam-se em grande aflição porque pressentiam a morte a qualquer momento. Como era uma pessoa querida por todos, os amigos encarnados, né, o envolviam, sem terem consciência do fato, com energias inquietantes, uma verdadeira teia de vibrações que prendiam o espírito, aumentando o sofrimento do doente. Né? Então, quer dizer, uma pessoa querida por aqueles que estavam próximos, ele tinha ali as companhias espirituais que causavam também todos esses transtornos. Capítulo final. Não, ainda temos um trechinho aqui, né?
Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há quase 20 séculos. Cada um, pois, tem o séquito invisível a que se devota na terra. Mais tarde, quando a coletividade aprender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas. Final aqui agora, capítulo 51, nas despedidas. Depois de outras atividades espirituais numerosas, findou a semana de serviço a que Aniceto nos admitira em sua companhia. Seguíramos o nobre instrutor através de tarefas variadas e complexas. Sediados no templo acolhedor de Isabel, atendêramos a considerável número de doentes, bem como a irmãos outros perturbados, abatidos, transviados e moribundos. Nosso orientador tinha, para todos os casos, maravilhosos recursos de improvisação, sempre atencioso e otimista. Aqueles poucos dias de trabalho novo encheram-me o cérebro de raciocínios novos e o coração de sentimentos que até então desconhecera. Ao contato das revelações de Aniceto, nos domínios da eletricidade e do magnetismo, reformara todos os meus antigos conhecimentos de medicina. A ascendência mental no equilíbrio orgânico, as forças radioativas, o campo das bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada, compeliam-me a nova conceituação científica na arte de curar os corpos enfermos. Alargara-me, sobretudo, em minha alma, o entendimento acerca do médico divino que restabelece a saúde do espírito imortal. A claridade extensa que me felicitava agora o espírito fornecia mais largo conhecimento de Jesus. Compreendi, então, que a fé não constitui uma afirmativa de lábios, nem uma adesão de ordem estatística. Procurá-la-ia em vão na esfera sectária, nas disputas vulgares, nos cultos exteriores alteráveis todos os dias. Era, sim, uma fonte d'água viva, nascendo espontaneamente em minha alma. Traduzia-se em reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade, diante das sublimes concessões do Eterno Pai. Encontrara um tesouro inacessível à destruição e um bem intransferível por nascido e consolidado em mim mesmo. Quando o instrutor nos convidou a regressar, sentia-me positivamente outro. Guardava a impressão de haver encontrado as notícias diretas do Senhor Jesus na descoberta do meu próprio mundo interior. Como poderia pagar ao prestimoso Aniceto semelhante capitalização de bens imortais? Havia terminado o serviço de orações na última reunião semanal da residência de Isidoro e Isabel. Os trabalhos, sempre ativos, haviam representado esfera de observações e experiências sempre novas. Grande número de amigos de Aniceto acercaram-me do instrutor, ansiosos por partilharem, à luz da conversação, de despedidas. O devotado orientador oferecia a todos a palavra de bom ânimo, otimismo, alegria e confiança no Senhor, como um príncipe de legenda cuja boca fosse fonte inesgotável de ouro espiritual. Vicente e eu tínhamos os olhos úmidos, desejosos de externar-lhe verbalmente nosso reconhecimento pelas bênçãos recolhidas. Mas ao nos aproximarmos, o abnegado orientador sorriu e antecipou: agradeçam a Jesus pelo muito que nos tem dado. E tomando a Bíblia, como interessado em fixar o assunto geral no amor às coisas santificadas, leu em voz alta no capítulo 2 dos Provérbios de Salomão: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, como a prata buscares, e como a tesouros ocultos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Deixou em seguida o livro sagrado sobre a mesa e sentenciou: lembremo-nos do Senhor em nossas despedidas. Ratifiquemos, irmãos, nossos compromissos de trabalho e testemunho.
Em tão pequeno trecho dos provérbios encontramos muitos verbos que interessam aos espíritos cristãos. Aceitar os mandamentos divinos e guardá-los, tornar o ouvido atento e o coração esclarecido, pedir entendimento e inteligência alçando a voz acima dos objetivos inferiores, buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços, representa o esforço nobre daquele que, de fato, deseja a divina sabedoria. Não esqueçamos desses deveres. Como a pausa se fizesse mais longa, um irmão rogou ao querido amigo prosseguisse na interpretação do texto, mas Aniceto replicou em tom fraternal: por agora, meu irmão, não é mais possível. Outras obrigações nos chamam de longe. E dirigindo-se particularmente a Vicente e a mim, acentuou: já que voltaremos pela estrada comum, poderemos esperar por nossa amiga Isabel, para apresentar-lhe nossos agradecimentos e despedidas. Daí a momentos, a nobre companheira de Isidoro, abandonando o corpo ao repouso do sono, veio até nós junto do esposo espiritual, atendendo ao convite mental do nosso dedicado orientador. Aniceto exprimiu-lhe profundo reconhecimento, falou-lhe da nossa alegria, das oportunidades santas do serviço que a bondade divina nos havia proporcionado. Dona Isabel agradeceu comovidamente, deixando transparecer as lágrimas de gratidão que lhe dominava o espírito. Nobre Aniceto, disse enxugando os olhos, se for possível, voltai sempre ao nosso modesto lar. Ensinai-me a paciência e a coragem, generoso amigo. Quando puderdes, não me deixeis transviar nos deveres de mãe, tão difíceis de cumprir na carne, onde os interesses menos dignos se entrechocam com violência. Amparai-me as obrigações de serva do Evangelho de Nosso Senhor. Por vezes, profundas saudades da família espiritual me dilaceram o coração. Desejaria arrebatar meus filhos à esfera superior, incliná-los ao bem, para que a nossa união divina não tarde nos planos mais altos da vida. E essas saudades de nosso lar me pungem a alma, ameaçando por vezes minha tarefa humilde na terra. Nobre Aniceto, não vos esqueçais desta amiga pobre e imperfeita. Sei que Isidoro me segue passo a passo, mas ele e eu precisamos de amigos fortes na fé como vós, que nos reavivem o bom ânimo na jornada dos deveres cristãos. A irmã Isabel não pôde continuar, porque o pranto lhe embaraçara a voz. Aniceto, de olhos brilhantes e serenos, enlaçou-a como pai e falou brandamente: Isabel, segue em teus testemunhos e não temas. Estaremos contigo agora e sempre. Muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa, mas não esqueçamos, filha, que Jesus teve a tarefa e o sacrifício no mundo. Não nos faltará no caminho redentor o terno cuidado do guia vigilante. Tem bom ânimo e caminha. Em seguida, olhando-nos a todos de frente, o nobre amigo exclamou: agora, irmãos, auxiliem-me a orar. E conservando Isabel e Isidoro, unidos ao seu coração, Aniceto fixou os olhos ao alto e falou com sublime beleza: Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduz-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa.
semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sê indulgente ainda para com nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada de teu reino. Aniceto calou-se comovido e de olhos úmidos, contendo a custo as lágrimas do meu reconhecimento, incorporei-me à nobre caravana que seguiria conosco de regresso a nosso lar. Então aqui finalizamos, né, esse nosso estudo desse livro belíssimo, né, que foi o livro Os Mensageiros, né? Grande abraço, Fletcher. Bom dia, Márcia. Então, né, desse belíssimo livro, né, que trouxe para nós aqui uma história de apenas uma semana, né, mas parece que nós seguimos aqui por tanto e tanto tempo, né? E o detalhe importante também é que esse livro mostrou para nós, né, que as atividades do mundo espiritual, né, elas são muito dinâmicas, muito ativas e portanto, né, muita coisa acontece ao mesmo tempo. O que a gente pode tirar de resumo desse nosso livro, né, a gente vai fazer um resumo daqui a pouco desse livro todo, né, tem aqui separado um trecho, né, um resumo interessante para a gente poder analisar, é que tudo caminha para o bem, tudo caminha para a perfeição, tudo caminha, né, para o amor de Deus. Então, o que nós vemos, né, de sofrimento, o que nós vemos de dificuldades, são, na verdade, obstáculos, são lições, né, aprendizados difíceis que nós precisamos vivenciar. Então, tudo que é feito, nós percebemos, faz com que nós cresçamos, com que nós nos aperfeiçoemos, né? Então, tudo serve para o nosso aprendizado. Então, cada situação, cada passagem que nós vimos aqui nesse livro, tanto entre os desencarnados como entre os encarnados, nós vimos que eram situações temporárias. Jamais encontraremos no sofrimento, na dor, algo definitivo, né? Acaba sendo prolongada essa condição pelo fato de nós mesmos resistirmos às transformações. Como dizia, né, Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. E muitas vezes a dor para nós parece eterna porque nós fazemos com que ela dure. Mas só existe algo que é definitivo, né, que é o amor, e esse sim é eterno. Então, no caso das atividades que nós vivemos, né, tanto aqui no mundo físico, como viveremos futuramente no mundo espiritual, tudo aquilo diz respeito a esse crescimento. Cada um dos nossos dias, daquilo que nós vivemos ontem, daquilo que nós vivemos hoje, daquilo que nós viveremos amanhã, de tudo aquilo que nós estamos passando de experiências, servirão para o nosso crescimento. Ainda que nós tenhamos, muitas vezes, que dar um passo para trás para viver as dificuldades, para depois caminharmos para frente. Agora, se nós tomarmos a decisão de viver sempre de um modo construtivo e produtivo, nós estaremos cada vez mais próximo dessa condição definitiva. Essa que é a condição de perfeição que nós vamos alcançar. Uma perfeição relativa à nossa condição de criaturas. Então, de tudo aquilo que nós vivenciarmos, cada vez que nós nos desviarmos, lembremos que somos nós que fazemos a opção de retardarmos o nosso desenvolvimento. Todos esses trabalhos que foram mostrados para nós, espíritos aqui que parecem que ficarão durante anos ainda nessa condição, aqueles espíritos adormecidos que nós vimos naquele posto de socorro, esse espírito que desencarnava nessa condição tão sofrida, espíritos obsessores com aparências demoníacas que observavam outros espíritos, até mesmo esses espíritos estão numa condição temporária. Então é uma opção nossa adiantar, acelerar ou retardar o nosso desenvolvimento. Porque a partir do momento em que nós temos consciência dessa realidade espiritual, e dessa lei que é imutável, que é implacável, que foi criada por Deus para nos ajudar no nosso crescimento, para nos impulsionar no nosso crescimento, cada vez que nós nos desviamos dela, nós teremos que retornar depois de uma forma bastante dolorosa.
Então hoje a doutrina espírita traz para nós, né, de todos os seus campos de estudos, nos campos da filosofia, nos campos da ciência, nos campos, né, das reflexões mais profundas do campo espiritual, moral, tudo aquilo que nós aprendemos vai então se somando, vai se encaixando, exatamente para trazer para nós a realidade daquilo que nós vivemos e a realidade que agora se abre diante de nós. Então nós vemos esses trabalhadores que estão sempre tentando ajudar outros a crescerem, que na verdade também esses mesmos trabalhadores ajudam-se a si mesmos. Nós vemos ali dois aprendizes, né? Nós vimos dois aprendizes, André Luiz e Vicente, trabalhando, né, em benefício daqueles que precisam, e na verdade eles estão se aperfeiçoando, porque começam a modificar os seus conceitos, as suas concepções, o modo como eles analisavam o mundo, como analisavam a vida, e depois com esse novo aprendizado eles vão olhar para eles mesmos e olhar para trás o caminho que eles já percorreram, e nós veremos como eles vão lamentar por ter vivido de um modo tão infantil, de um modo tão primitivo, e o tanto que eles sofreram sem que houvesse necessidade, simplesmente porque agiam de um modo impossível, de um modo muito mais instintivo do que racional, né? Olha, Brás, se nós lembrarmos, né, que André Luiz ficou aqueles 8 anos iniciais naquela condição de perturbação. Em Nosso Lar, ele relata mais ou menos para nós 1 ano, desde o momento em que ele foi recolhido até o momento em que ele foi considerado como cidadão de Nosso Lar. De lá para cá, né, ele começou a fazer essa atividade, nós não sabemos quanto tempo. Mas basta o espírito mostrar a disposição de se transformar. E isso não precisa ser lá no mundo espiritual, pode ser aqui mesmo. Basta nós encontrarmos alguém que se encontra ainda perdido no mundo, sem saber para onde vai, sem saber o que precisa fazer. Então ele vai agindo, né, de acordo com os estímulos que o mundo vai oferecendo. Mas a partir do momento em que ele toma uma decisão, a transformação é muito rápida. As lutas que ele precisa travar para poder modificar a sua condição são lutas muito difíceis, são lutas muito dolorosas, porque nós estamos lutando contra tendências que nós trazemos e que vêm se arrastando conosco durante muito tempo. Mas o fato de nós mostrarmos a disposição, tudo já é diferente, porque eu posso até errar, mas eu erro muito mais por fraqueza do que por vontade em si. Agora, se eu resistir a essa mudança e querer viver realmente esses erros, esses prazeres, eu estou, na verdade, cavando uma cova que ela se torna cada vez mais profunda. Muitas vezes, né, nós vemos assim descrições de espíritos que cavaram, na verdade, verdadeiros abismos. E esses abismos depois terão que ser escalados de novo. E muito mais do que escalado, né, a gente usa essa ideia de um abismo sendo escalado, mas na verdade nós teremos que tampar de novo aquele buraco que foi cavado. Porque nós só conseguiríamos subir quando nós, na verdade, consertarmos tudo aquilo que nós criamos de problemas, de dificuldades. Então, todas as vezes que nós nos depararmos diante de uma situação que é para nós provocativa, façamos sempre a escolha pensando naquilo que é o melhor, naquilo que é o certo, naquilo que é o melhor para nós e melhor para aqueles que estão próximos. Porque se nós nos desviarmos, nós teremos que voltar e consertar. Então, esses relatos que foram trazidos para nós mostram, muito mais do que experiências que André Luiz vivenciou, mostra a realidade das pessoas. Aquele espírito inconsciente que André Luiz sondou o pensamento, que se encontrava adormecido lá naquele posto de socorro, era um espírito que está em jornada evolutiva, mas ainda numa condição de muito atraso. Esse espírito que nós vimos agora na desencarnação, nós encontraremos um outro caso nos nossos estudos, outro caso de desencarnação que André Luiz também vai relatar os detalhes, falando sobre todos esses problemas, né, que o próprio espírito causa para si mesmo, né? Então, nesse caso de Fernando, que nós vimos agora, é um espírito também que está numa trajetória evolutiva, que embora ele recebesse assistência e tudo mais, ele vai ter que voltar e consertar.
né, todos os erros que ele cometeu, todos os desvios que ele acabou praticando. Então, pessoal, somando, né, esses livros todos que nós temos lido, vemos ali tantas e tantas experiências que vão trazendo para nós, que começa sempre de uma forma muito dolorosa e depois chega naquele final feliz. E felizmente para nós não é um final feliz de conto de fadas, é um final feliz de conquista do espírito, de transformação do espírito. E é exatamente isso que nós hoje podemos viver. Estamos numa condição melhor, estamos numa condição mais consciente e temos ali à nossa disposição todo o caminho aberto para que nós sigamos. Basta apenas fazermos as nossas escolhas. O El colocou, né, no YouTube tem um livro, A Morte de Dimas, da TV Espiritismo, baseado no livro Obreiros da Vida Eterna. Interessante a explicação do processo de desencarnação, e é esse mesmo que eu comentei agora, o El. Obrigado pela dica aí, né? Então, para quem quiser ver esse detalhe, lá no Obreiros da Vida Eterna, só para a gente poder posicionar essa história, o Obreiros, ele é o próximo, deixa eu ver qual livro que ele é. Estou aqui com a relaçãozinha de livros. Ele é depois, ele é o quarto, né? Nós estamos nos Mensageiros agora, depois vem Missionários da Luz, que é o próximo livro que nós vamos estudar, que ele foca em dois pontos importantes dos nossos estudos. O processo de reencarnação, o planejamento reencarnatório, o corpo físico, a aproximação do espírito, né, que é no caso de Segismundo, que André Luiz vai acompanhar, e também sobre os trabalhos da mediunidade, como o Elcio lembrou, falando sobre desenvolvimento mediúnico, as faculdades mediúnicas, a forma como o mundo espiritual interage com os médiums, né? Então esses são os dois temas principais aqui dos Missionários da Luz. E depois no Obreiros da Vida Eterna temos mais uma vez aqui, né, nesse caso agora, essa desencarnação de Dimas que André Luiz traz agora, né, porque nesse caso eles foram para prestar o auxílio e eles tinham que ser ali ágeis para isso. Então tiveram a oportunidade de fazer uma análise rápida daquilo que estava acontecendo. No caso de Dimas, André Luiz tem a oportunidade de fazer um estudo muito mais detalhado, muito mais profundo, né? E para quem gosta desse tema de saúde, de analisar o funcionamento do nosso corpo físico, processo de desencarnação, esse tema é muito interessante. Então aqui, pessoal, eu separei então aqui no livro, no site, o institutoandreluiz.org, é o nosso site. Tem aqui um resumo, né? Então fazer só um resumo para a gente poder ligar todas as lições que nós tivemos. O livro Os Mensageiros, a sinopse então foi feita por Eurípides School, na realização então pelo Instituto André Luiz. Então lembrando, né, que é o segundo livro da coleção Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. Nosso Lar foi produzido em 1943, se eu não me engano, 42, 43, Nosso Lar. Depois aqui, deixa eu pegar aqui rapidinho, peraí que eu já trago informação pronta para vocês, para que a gente não tenha dúvidas. Só um instantinho. Vou pegar aqui no Nosso Lar, logo naquela primeira carta trazida por Emmanuel. Esse é um livro, então, estou vendo aqui nas informações dele. Aqui a apresentação de André Luiz, deixa eu ver aqui, só um instantinho. Assinatura aqui de Emmanuel, nessa primeira carta, 1943, 3 de outubro de 1943. Né? E esse livro aqui do Os Mensageiros, ele é um livro, então, que ele foi assinado, aqui rapidamente, só um instantinho, ele foi assinado em fevereiro de 1944. Então nós lembramos, né, que tudo que acontece aqui foi trazido naquele período da Segunda Guerra Mundial. Né, então, da Segunda Guerra Mundial. Então, enquanto aconteciam aquelas turbulências no mundo todo, o mundo espiritual, o mundo não parou de girar enquanto a guerra acontecia. Né, nós podemos dizer dessa forma para vermos aqui a complexidade do mundo espiritual. Então, vamos aqui então ao breve resumo. Primeira parte, né, são 3 partes distintas
Então, a primeira parte, os testemunhos de médiuns desencarnados, né, que partindo de nosso lar com tarefas específicas, não conseguiram cumpri-las. No retorno, seus relatos são pungentes e esclarecedores. Né? Nós vimos lá André Luiz, em nosso lar, no Ministério do Esclarecimento, né, toda aquela parte inicial interessante que nós vimos. Na segunda parte, a partir do capítulo 14, descrição de atendimentos prestados a encarnados e desencarnados pela equipe de mensageiros de nosso lar. E a terceira parte, André Luiz e Vicente, a partir do capítulo 33, sob o comando do protetor Aniceto, após estágio no centro de mensageiros, partem em caravana de nosso lar para a crosta, o plano terreno. A meio do caminho, pernoitam no posto de socorro, onde André Luiz realiza um proveitoso estágio. Ali conhecem amigos espirituais responsáveis pelo Campo da Paz, colônia próxima ao posto de socorro. A seguir, os três se dirigem à crosta, onde permanecem por uma semana, num lar humilde, verdadeira oficina de nosso lar, na terra, participando de atendimentos a encarnados e desencarnados, sobressaindo preciosos ensinamentos sobre reuniões mediúnicas. Então, esse aqui, aí depois aqui, primeira parte então, fala sobre, deixa eu ver aqui, é que são todos os capítulos, é muita coisa para a gente ler. Mas já tivemos uma ideia, né, das personagens que nós analisamos. Deixa eu ver aqui mais. Todos os nomes, os termos que são utilizados. É um trabalho bem bacana aqui feito lá pelo Instituto André Luiz. Né? Então, para quem quiser depois só fazer uma revisão daquilo que nós já estudamos, nós temos aqui então no institutoandreluiz.org. Só colocar ali na parte da sinopse dos livros do livro Os Mensageiros. Então, pessoal, o próximo livro que nós vamos estudar, mais uma vez aqui, deixa eu pegar rapidamente, vou fazer aqui a leitura só para fazer uma apresentação, mas depois nós estudaremos de um modo mais cuidadoso, né? Então diz assim, só a apresentação aqui do livro para a gente já contextualizar, para a gente já alinhar aqui o nosso pensamento. Ante os novos tempos, diz assim para nós. Enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada. Não compreende a promessa da vida futura com os seus trabalhos e responsabilidades. Aqui ele faz uma alusão direta àquilo que nós lemos, né, e imaginamos do mundo espiritual. Muitas vezes até um conto de fadas, né, que paraísos, infernos, onde nós temos deuses e demônios, onde nós temos ali personagens, né, e tantas fantasias, a gente imagina que basta nós acreditarmos na história que já vai ser o suficiente para que cheguemos ao mundo espiritual e encontremos essa realidade. Mas aqui o que Emmanuel chama atenção exatamente para aquilo que é o contrário. Diz aqui ainda, os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna e por isso afastam-se do ensinamento real, admirados e espantadiços. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade, gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. As páginas de André Luiz recordam essa imagem. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem, estáticos, venturosos. É a consolação sublime, o conforto desejado. Congregam-se os corações para receber as mensagens do céu, mas se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário,
do autoaperfeiçoamento não ocultam a desagradável impressão. Contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores, não divisa acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. Ao invés do paraíso próximo, sente-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida, em nome do Eterno, sem falsos julgamentos. Compreendem que as praias de beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam o espírito noutros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências. A maioria espanta-se e tenta o recuo. Pretende um céu fácil depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. Ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre e a vida eterna continuará ensinando devagarzinho com paciência maternal. Ao espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de Consolador da humanidade, são preciso também lhe revelar a afeição de movimento libertador de consciências e corações. A morte física não é o fim. É pura mudança de capítulo no livro da evolução e de aperfeiçoamento. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas, quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representa uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos, encarnados na época presente, com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Urge socorrer a religião, sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra, e amparar a ciência, transformada em gênio satânico da destruição. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regenerando-lhe as fontes morais, despertando a criatura no quadro realista de suas aquisições. Há chamamentos novos para o homem descrente do século XX, indicando-lhe horizontes mais vastos, a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações, que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário. Ante os tempos novos, e considerando o esforço grandioso da renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Na consecução da tarefa superior, congregam-se encarnados e desencarnados de boa vontade, construindo a ponte de luz através da qual a humanidade transporá o abismo da ignorância e da morte. É por esse motivo, leitor amigo, que André Luiz vem, uma vez mais, ao teu encontro, para dizer-te algo do serviço divino dos missionários da luz, esclarecendo ainda que o homem é um espírito eterno habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre, que o perispírito não é um corpo que divaga neblina, e sim organização viva a que se amoldam as células materiais, que a alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais, que os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida, que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia,
que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais e que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Se a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe te esclareça e ilumine, para que a ilusão não te retenha nas suas malhas. Lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva, e rogando o socorro divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a terra te designou para cada dia, consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. Aqui a assinatura de Emmanuel, em Pedro Leopoldo, 13 de maio de 1945. Então, livro de 43, livro de 44, livro de 45, dá para a gente imaginar o trabalho que Chico Xavier teve nesse período, né? Então, todos eles, né, durante esse trágico período da nossa humanidade. E o detalhe, né, que depois que nós lemos um livro como esse, que nós vemos assim que as leis que regem nossas vidas são leis tão claras, leis tão simples, embora bastante rigorosas, né? Mas elas são tão simples, né? Basta fazer a coisa certa que você vai ser feliz. Aí muitas vezes nós fazemos uma avaliação da nossa vida atual e a gente pensa assim, né? Ah, se eu pudesse começar de novo, para não ter que passar por isso, para que eu tivesse, né, uma vida atual melhor, uma vida atual mais feliz. E aí Chico traz para nós, né, ou pelo menos aquele pensamento atribuído a ele, que nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora, fazendo um novo fim, né? Com todas as dificuldades, com todas as limitações que nós estamos vivendo hoje, mas é o caminho que nós temos que percorrer. Porque agora esse saldo que nós estamos quitando, que diz respeito, né, às pendências morais que nós trazemos em nossas vidas, podem ser quitados agora com mais equilíbrio, né? Porque agora nós entendemos as regras desse jogo da vida que nós estamos vivendo. Então nós sabemos exatamente da lei de causa e efeito, nós sabemos sobre a origem das dificuldades que nós estamos vivendo, começamos agora a reconhecer as nossas responsabilidades. Então, tendo essa consciência, os passos que nós vamos dar daqui para frente são passos muito mais firmes, muito mais convictos de que se nós não podemos hoje alcançar essa condição de felicidade que nós estamos desejando por causa dessas pendências, nós podemos ter a certeza que os próximos passos são em direção a essa felicidade, desde que eles sejam bem dados, sejam bem direcionados, né? Que o caminho que nós estamos seguindo são caminhos agora certos que nos conduzirão a essa condição. Então, o que Emmanuel traz para nós essa mensagem inicial e que os Espíritos sempre dizem para nós é que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos determinação para viver cada uma das experiências que nós estamos vivendo hoje. Esse é o saldo negativo da nossa trajetória terrena. E nós estamos, em cada passo que nós damos, em cada trabalho que nós realizamos em direção ao bem, esse saldo vai diminuindo, até o momento em que nós conseguimos quitar essas pendências e comecemos agora a viver de um modo positivo. E começamos então a criar a nossa reserva, a nossa poupança espiritual agora, trazendo, né, muitos benefícios para cada um de nós. Então, o encorajamento, né? E nós podemos perceber que daquelas tantas mensagens que os Espíritos trazem para nós, eles falam, né, sobre paciência, mas não é uma paciência inoperante. Porque quantas vezes, né, nós lemos assim, olha, tenha paciência com essa dificuldade, tenha paciência com aquele relacionamento, tenha paciência com as condições de vida que você tem hoje. Aí nós ficamos pacientes esperando acabar. Só que na verdade nós não fizemos nada para mudar aquela condição. Nós não construímos nada, nós simplesmente esperamos acabar. E na verdade nós temos que voltar
a produzir, a paciência para lidar com aquela situação, mas de um modo produtivo, em todas as esferas da nossa vida. Não é exato, Elcio? Então, quer dizer, não adianta nós esperarmos simplesmente as coisas acontecerem, porque é o que acontece. Espíritos que desencarnam dizem assim, olha, eu tive que ter paciência para passar minha vida, mas felizmente ela acabou. Ok, vamos analisar então o que você fez para mudar tudo aquilo. Mas você não fez nada. Você deixou ali tudo do jeito que estava, você teve paciência para acabar porque biologicamente a sua vida física ia se extinguir, porque é um processo natural das leis da biologia, mas moralmente você não se transformou. Então, na verdade, nós temos que trabalhar hoje de um modo ativo, de um modo operante. As situações existem, mas essas situações não vão me impedir de fazer aquilo que eu preciso fazer em meu benefício, em benefício daqueles que estão próximos e em benefício do mundo que eu estou vivendo. Então não adianta a gente ter paciência e coragem para enfrentar os problemas se nós não vivermos de um modo diferente. Quantas vezes a coragem também é levantada, a bandeira da coragem, né? Não, eu sou corajoso porque eu consigo enfrentar essa situação. Então, na verdade, o corajoso, muitas vezes, é aquele que apanha, mas ele sempre está em pé. Mas ele não faz nada para parar de apanhar, ele continua apanhando. Então, na verdade, ele mostra uma resistência com a surra que ele está levando, mas ele não faz nada para mudar. Então, é isso que nós temos que viver agora. A situação que nós estamos vivendo agora é um saldo daquilo que nós semeamos no passado. Vamos lidar com esse saldo, só que agora mudando o nosso modo de viver. Essas são as lições que os Espíritos trazem para nós. Então, no nosso próximo encontro, né, nós faremos a leitura novamente dessa introdução, foi só uma apresentação para a gente poder avaliar. Então, mais uma vez, esse livro, Missionários da Luz, trata então, né, duas lições importantes, falando sobre a reencarnação e falando sobre a mediunidade. André Luiz agora muito mais à vontade no mundo espiritual, não apenas, né, porque inicialmente ele era um paciente de nosso lar, depois ele se tornou um cidadão de nosso lar e depois agora nós vimos um trabalhador de nosso lar. Nós veremos agora trabalhos mais complexos mostrando toda essa movimentação que existe no mundo espiritual e da qual, né, nós estamos fazendo parte também. Porque o trabalho que nós realizamos aqui no mundo físico é uma consequência do vínculo que nós já criamos no mundo espiritual para sermos servidores aqui. Então o trabalho não anula as nossas responsabilidades. Então, assumamos as responsabilidades e trabalhemos de um modo sempre produtivo para que nós nos transformemos. Então, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, finalizamos então o livro Os Mensageiros. Uma ótima lição